Esse comecinho, eu sempre fico na dúvida se estamos mesmo ao vivo. Eu já comecei gaguejando aqui, pessoal. Então, pronto, estamos ao vivo, aqui novamente com Marcelo Gonzaga, tutor e professor. Hoje faremos uma live a pedido dos nossos espectadores, nossos seguidores. Primeira coisa que a gente perguntou lá no grupo de WhatsApp era qual que era o tema da live. Então a gente deu várias alternativas, uma delas era justamente de discutir algumas histórias infantis, que foi escolhida naturalmente, e teve outras ideias, né? Uma delas falando sobre atividades para fazer nas férias, e outra que eu vou explicar depois, quando tiver mais gente aqui conectado, é a discussão de caso, que teve algumas pessoas que votaram na discussão de caso, e eu vou explicar como que isso vai acontecer, tá? Não foi para essa semana, mas para a semana que vem, provavelmente a gente já vai usar esse tempo da live para discutir casos. E basicamente vai ser a história, o depoimento de algum dos nossos espectadores, seguidores e alunos, né? A gente sempre vai dar preferência por os alunos da tutora, e aí a gente vai chamar um tutor, pode até ser o próprio Gonzago, a gente chama alguém mais para conversar sobre o caso dessa pessoa, enfim, e a gente coloca aqui algumas sugestões, discute essa história dessa pessoa, tá? Então, aqui, boa noite, Marcelo. Boa noite, Maurício, tudo bom? Tudo certo. Então, as histórias escolhidas para hoje, vamos direto ao ponto aqui, foi Alice no País das Maravilhas e o Hobbit, né? Não me surpreende que o Hobbit seja um dos mais votados. A gente trouxe na votação também, aqui eu vou comentar a História Sem Fim, O Pequeno Príncipe, que também é uma história muito bacana de trabalhar. Mil e Uma Noites foi o menos votado, porém uma história muito rica, a gente pode eventualmente comentar um pouquinho sobre ela, e uma outra que eu mesmo não conhecia, Heidi, né, da Joana Spiri e Karina Giannini. Eventualmente a gente pode fazer outras conversas colocando essas histórias também, mas a ideia aqui, qual que é a proposta de hoje? É não só comentar a obra, mas também comentar como que os pais podem eventualmente trabalhar essas histórias com as crianças, como é que ele pode conversar com elas, que tipo de informação, que tipo de história, quais virtudes eventualmente estão ali que podem ser trabalhadas, e essa que é a ideia. Então o Marcelo pode começar dando uma ideia geral aqui para o pessoal que está nos assistindo, de como é que a gente pode usar de fato essas histórias, o que os pais precisam ficar atentos ali na hora de escolher uma história, eventualmente, aquela temática que a gente conversou recentemente aqui, e depois a gente entra especificamente nas obras. Beleza. Então, Então, boa noite a todos, né? Aproveitando que uma das obras escolhidas foi o Hobbit, eu escutei aqui no meu WhatsApp alguém me cutucando, dizendo que eu estava atrasado, então eu vou usar a resposta do Hobbit. Um mago nunca está atrasado, ele chega na hora que ele quer. Então, não estou atrasado. Entrei na hora que quis. Mas brincadeiras à parte. O mundo das histórias infantis é um mundo muito interessante, né? Ele tem uma característica, né, de ser muito menosprezado por adultos, né? Porque os adultos supostamente já venceram essa etapa e não conseguem encontrar muito, vamos dizer assim, justificativa para se dedicar ao estudo de obras infantis. Eu particularmente acho que isso é uma besteira, né? Eu gosto muito, inclusive, da explicação do próprio C.S. Lewis, quando ele, num texto que ele tem, que é Como Escrever para Crianças, ou 3 maneiras de escrever para crianças, não lembro exatamente qual é o título do texto, mas acho que é isso, 3 formas de escrever para as crianças. Ele fala que essa preocupação, né, de não fazer coisas de criança é própria da criança, não do adulto. O adulto não tem medo de fazer coisas de criança porque ele sabe que isso não o arrisca, né? A condição dele de adulto não está em xeque por causa disso. Se ele acha que sim, é porque ele não está tão maduro quanto ele acharia. E uma distinção interessante de fazer, já que a gente está falando até da própria questão do Hobbit, todo mundo conhece, né, que a sequência do Hobbit é O Senhor dos Anéis, há uma distinção importante entre literatura de fantasia e literatura infantil. Elas não são a mesma coisa, tá? Então você vai pegar, por exemplo, uma obra que supostamente é sequencial, como O Hobbit e O Senhor dos Anéis, e vocês vão ver que há uma diferença muito grande na linguagem de cada uma das duas, né? O Senhor dos Anéis e o Hobbit são ambas obras de literatura de fantasia.
Mas o Hobbit, obviamente, é voltado para um público mais infantil do que o Senhor dos Anéis. Então, não há, é uma confusão que é bom que não seja feita, porque se todo livro de fantasia for uma obra para crianças, vocês vão tomar um monte de surpresas, né, no meio dessa experiência. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, professor, tudo bom? Queria já aproveitar que eu já quero chegar falando, que eu queria só puxar o gancho aí que você falou de... Não é literatura infantil, mas uma curiosidade que provavelmente alguns não saibam, que o Tolkien, ele escreveu o Hobbit pro filho dele. Inicialmente era de fato para ser infantil, mas ele tem tanto peso, digamos assim, simbólico, de significados, que expandiu para todas as idades, né? Sim. Aliás, essa é uma informação importante porque não só o Tolkien, eu vou usar isso mais tarde, mas o Lewis Carroll, né, que é o Dodson, o nome verdadeiro dele, né, Charles Dodson, também escreveu para uma criança em particular. Essa é uma semelhança dessas duas obras de hoje, que é uma semelhança importante, eu vou apontar isso, essa característica também. Então, o Tolkien contou para os filhos, né, essa história em primeiro lugar, e depois deu aquele trato literário para transformar aquilo no Hobbit, e depois aquilo se expandiu por uma série de motivos no épico, né, do Senhor dos Anéis. Se vocês forem também comparar, só fazendo mais esse adendo, o livro do Hobbit com o filme do Hobbit, a trilogia do Hobbit, vocês vão ver que há muita diferença, né? E justamente essa pegada mais infantil desaparece no filme. O filme ele foi retrabalhado pensando em fazer uma coisa mais voltada para adultos, né? Então é como se houvesse a necessidade de adaptar uma história que foi feita para crianças, em alguma medida, para as crianças que cresceram, né? Então, eu tenho ali as minhas críticas a fazer sobre adaptações de cinema, mas fica depois eu ver se ela é oportuna, né? Se sobrar um tempo. Eu vou aproveitar, botar o comentário aqui da Tati, perguntou se o Rafa é mago também, que pode chegar a hora que quiser. Na verdade, o Rafael, ele está aqui representando o Harry Potter, né? Então, sim. Ele é o nosso Harry Potter aqui da Tutora. Até você chegou falando, nem deu oportunidade de te apresentar, mas o Rafa Peço trabalha perdão, eu com não a podia gente. deixar de aproveitar o gancho. O Rafa trabalha aqui com Mas a gente na exatamente, o Tutora. mago não chega atrasado e não chega adiantado, chega exatamente quando ele deve chegar. Exato. Vou usar essa aí quando a gente tem problema em reunião, enfim. Mas o Rafa aqui na Tutora, ele ajuda a gente em várias coisas, né? Quase que faz tudo lá na Tutora e faz a parte de produção de texto, pesquisa. Então, muitos e-mails que vocês recebem da Tutora tem a participação do Rafael, alguns posts, algumas, enfim, um monte de pesquisa feita, é sempre ele que faz. E tem uma série de outras funções administrativas, coisas chatas, burocráticas. Ele está envolvido em basicamente tudo, né? Então, está apresentado aí. Eu acho bacana, né, trazer de vez em quando o pessoal da equipe, né? Todo mundo participa dessa parte intelectual, esse desenvolvimento, essa parte de educação continuada que a gente defende tanto aqui na Tutora. E o Rafael deles, com certeza. E, na medida do possível, trazer outras pessoas para participar, né? E como é que ele está falando de histórias infantis, ele é o Harry Potter, não pude deixar de convidar ele Eu sou nessa uma conversa. criança. O Rafa é um jovem, Então, vamos lá, vamos para o que importa aqui. Vamos lá, o Marcelo, retoma aí, por favor. O que importa é boa. Então, o cara começa com essas paradas agora. Então, obviamente, né, teria aquela... O Maurício já colocou as obras que foram cotadas, né, para serem trabalhadas, e ganharam duas obras que são razoavelmente assim, mais difundidas, né, que foram Alice no País das Maravilhas, tanto que todo mundo, né, de uma certa idade pelo menos, não sei se o Rafael participou disso, conhece a versão da Disney, né, do desenho do Alice no País das Maravilhas. Acho que na época dele isso aí já era de outra época, né, de Já era meio antigo, sim, mas eu assisti. Ela sabia. É que eu sou o quinto filho de 6, então meu irmão mais velho pegou um monte de coisa que passou para mim e aí eu acabo aproveitando outras épocas também, né? Herdou o conhecimento passado, né? E o Senhor dos Anéis, que ultimamente teve, né, esse monte de readaptações e aparece um monte de referências na internet, então é difícil de você se esquivar disso, né? É que nem reclamar dizer que o Darth Vader é pai do Luke Skywalker é spoiler. Só se você, né, viveu embaixo de uma pedra durante os últimos 20 anos. Isso aí você meio que nasce sabendo. Então, os outros, né, são da cultura popular também, o Hyde, né, que o Maurício falou que não
não conhecia. É uma versão, vamos dizer assim, que eu acho mais realista do Poliana. Eu acho uma versão melhorada, né? O História Sem Fim, eu conheço também quando eu assisti desde criança o filme, né? Que é baseado nessa história. E teve mais algum, né? Que apareceu. O Mil e Uma Noites é óbvio, né? As pessoas sabiam que ia ser uma live de 40 dias, né? Eu ia fazer que nem a Sherazade, ia contar aqui um monte de histórias. Então eu achei prudente o pessoal ficar com medo. Mas antes de eu entrar nas obras em si, vou fazer esse adendo que o Maurício pediu, né? Esse aviso, essa orientação a respeito das histórias infantis. Toda história tem algumas características mais ou menos equivalentes, né? Ela conta algo. Não importa se é para adulto, para criança, o raio que o parta, se é fantasia, se é biografia, ela está contando uma história, né? Então, obviamente, necessariamente, ela tem uma característica de entretenimento. Você está usando aquilo ali para você se entreter, tá? Você pode ler uma história com a intenção de se educar, tá? Mas essa intenção de se educar a partir de uma história, ela sempre tem um aspecto meio secundário, vamos dizer assim. Não é impossível nem indevido, mas é secundário diante da perspectiva do entretenimento, porque literatura é arte, tá? A arte, ela obviamente tem um componente moral. Você aprende com aquilo, inclusive nesse aspecto. Agora, ela não pode ser primariamente isso, porque senão ela é outra coisa revestida de literatura. É um panfleto, tá? É a minha crítica, por exemplo, aos livros da Ayn Rand. Apesar de eu gostar, eles são panfletos revestidos de literatura, em que ela está colocando a filosofia dela, né, dentro de uma história. Então, cuidado com as expectativas que se tem quando pega uma obra literária, tá? No caso específico da literatura infantil, esse componente educacional, tá, ele é maior do que numa obra, vamos dizer assim, mais livre. Por quê? Porque todo mundo sabe que se você vai escrever para o consumo de crianças, você não pode chegar a determinados níveis de crueza, tá? A criança não entende, não está preparada, não gosta e não deve ser exposta a determinado nível de conteúdo, de explicitude, de violência. Então é natural que isso seja cobrado de uma história infantil, tá? Não é que certas coisas não podem ser faladas, não é nem esse o problema maior, é a forma como essas coisas são apresentadas que costuma dar mais problema, tá? Então esse aspecto que é mais diminuído, vamos dizer assim, numa obra literária focada para adultos, numa obra voltada para crianças, ele fica mais aparente. O caso mais óbvio, mais claro em que isso acontece são as fábulas, porque lá você tem uma moral explícita. Qual é a conclusão que você tem que chegar lendo isso daqui? Está fechado. Você pode ter outras interpretações? Pode, mas aquela já foi fornecida junto com a história, tá? Tirando esse caso, que é um caso muito mais rígido, as histórias, elas providenciam, elas oferecem, elas oportunizam uma certa liberdade de interpretação. E aqui vem a parte que eu gostaria que todo mundo prestasse muita atenção quando lidar com histórias infantis com crianças, né? Existem, sim, símbolos mais claros, né? Interpretações mais óbvias. Dependendo do tipo de história, fica mais ou menos claro, uma série de indicações de correção, de erro, de maldade, de bondade, de virtudes, de vícios. Isso nas histórias infantis tem essa característica mesmo. Isso fica mais óbvio e mais claro, justamente por esse fator educativo que eu coloquei. Agora, não é que o fato de estar mais claro não quer dizer que isso não possa ser interpretado de uma forma diferente. Tá? Esse é um cuidado importante. Não quer dizer que todas as crianças vão interpretar as mesmas histórias das mesmas formas. Às vezes, os pais ficam surpresos com as interpretações que as crianças oferecem. Então, cuidado com qualquer, vamos dizer assim, interpretação tabelada de uma determinada obra. Porque isso acaba frustrando todo mundo, né? Por exemplo, essa obra é uma obra clássica, uma obra excelente, foi muito bem colocada, todo mundo elogia. O filho, sei lá, você apresenta para a criança. Se a criança não gosta, você fica com vontade de dar um tapão na cabeça dela. Meu filho tem algum problema, ele devia ter gostado disso. Gente, sem neura, tá? Você não é um defensor da tradição a qualquer custo. Você está educando uma criança. Ela tem que ser o teu termômetro. É com ela que você está lidando.
Então, o fato dela não ter gostado de uma certa história e ter gostado de outra é uma indicação para você prestar atenção. Que coisas que eu consigo trabalhar, que coisas eu não consigo, né? O que eu posso trazer para ela que a interessa mais, que eu também levo alguns valores que para mim são importantes. Tem alguns valores que são problemáticos que ela tenha se interessado na história, para eu saber também algum tipo de orientação que eu tenha que dar, cuidando para que essas coisas não apareçam ou não se fortaleçam. Tá? Tudo isso tem que ser observado. Então, lidar com histórias infantis é um pouco mais complexo do que parece. Você pode deixar a Bangu, né? Coloca ali para a criança e a criança se vira. Poder pode, né? Mas você não vai saber uma série de causas para consequências futuras que depois vão ser difíceis de detectar. Beleza? Então, acho que a guisa de introdução, antes de entrar em qualquer história, eu acho que está mais ou menos suficiente. Acho que o Rafael queria falar alguma coisa. Eu queria só acrescentar uma coisa que eu lembrei. O professor Evandro, que ele também tem curso na Tutora, uma coisa que eu aprendi com ele, que eu acho muito interessante de passar para as crianças, é justamente que, extrapolando um pouco mais, não só ficando nas histórias infantis, mas histórias em gerais, livros, leitura, o hábito da leitura. Também não ficar com aquela neura de que a criança pegou um livro, tem que ler do começo ao fim sem parar. E o Evandro fala uma coisa muito tipo: se a criança pegou o livro, abriu no meio e começou a ler ali, tá ótimo, porque ela já tá ali desenvolvendo o hábito da leitura. O que é mais importante? A história em si ou justamente esse hábito da leitura? Se ela abre o livro no meio, para, pega outro. É claro que a partir de uma certa idade é importante mostrar justamente a virtude da constância e muitas vezes da fortaleza, porque ler nem sempre é legal, mas num primeiro momento não tem que vir problema nisso, né, de abrir um livro no meio, começar a ler de uma parte que não seja o início, né, desde que ela esteja ali se interessando pela leitura e desenvolvendo esse hábito da leitura. Né? Sim, até porque quando a criança é muito pequena, ela está querendo se divertir, né, de uma maneira mais lúdica ainda com o próprio objeto livro, não só com o envolvimento com a história, né? O Marcelo pode confirmar, mas se você começa a colocar regras do tipo, esse objeto, para você lidar com esse objeto, você tem que ir do começo ao fim, você não pode parar, não importa se você descobriu que não gosta, você não pode abrir no meio, não pode olhar as imagens e depois... Você começa a colocar regras, aquele objeto se torna uma fonte de, sei lá, de condições, né? Isso agora, quando a criança... é uma sacralização do objeto. Sim, né? sim. Qual é o nosso contato com algo sagrado? É sempre de distância, algo de temor, algo que você não pode se aproximar, porque você corre o risco de dessacralizá-lo. Se o livro é um objeto sagrado, você não vai querer mexer. Né? Aí, é isso mesmo que você está falando. Aí a criança ela vai naturalmente querer preservar aquilo que é fantástico, no sentido negativo, inclusive. Né? Ela não tem o acesso àquilo. Uma coisa é ela lidar com um descaso, né? Estragar, etc. Ela faz isso muitas vezes com vontade de mostrar, né, que ela está desafiando. Aí, obviamente, né, eu sou um protetor do livro. Trabalhei na Biblioteca Nacional, entendeu? Eu tenho esse negócio. Vai estragar o livro na minha frente, eu começo a ficar meio neurótico. Agora, óbvio, ele tem que ser tratado na medida do que ele é, que é um objeto. A não ser que você vai pegar a Bíblia de Gutenberg, de 1400, e dá para a criança, que quem tem que apanhar é você, né? Não tem problema, depois você compra outro livro, pelo amor de Deus. Eu acho que eu tenho 3 versões do Gigantossauro aqui em casa. É o mesmo livro, é que ele foi sem rasgado. Nossa, que você falou é importante, também tem que tratar o objeto com respeito, não vai rasgar e se o pai falar que tudo bem, a mãe falar, não, tudo bem, tanto faz, só compra, aí você está é um desrespeito até com a própria propriedade ali, né, com o objeto em si. Mas agora o que o Rafa comentou também é interessante, quando fica um pouco mais velha, o objetivo ali é também trabalhar a disciplina, trabalhar a perseverança, trabalhar a resiliência. Bom, eu não estou gostando da história, mas eu vou ler porque me propus a ler. Aí é um pouco diferente, já perdeu aquele encanto do objeto pelo objeto e o conteúdo que é a prioridade, né? Então... E mais uma coisa, a história foi escrita por um autor que, se sobreviveu, percebe-se, né, pelo menos presume-se que ele é um autor relevante em alguma medida. Ele escreveu aquilo com começo, meio e fim, também com um objetivo mais ou menos claro. Você começar a ler de momentos, né, diferentes daquele que o autor privilegiou, está querendo dizer que, né, por que você está lendo um negócio se você não respeita a ordem que ele pôs? Por que você é tão mais esperto assim do que o sujeito que criou a obra, a ponto de você inverter a ordem toda? Né? Então, é uma coisa que, para você ter a imersão adequada, que é uma coisa importante numa história de literatura, né,
Toda história tem essa necessidade de você se sentir mais ou menos imerso naquilo que está acontecendo. Você tem que ser levado pelo fluxo dos acontecimentos. Se você pula, troca, vira, etc., o que mostra isso? Que o teu contato com aquela obra foi superficial. Óbvio, você não vai exigir de uma criança pequena que ela tenha imersão total em tudo que ela faça. Ela não tem essa imersão nem com a realidade, né? Agora, à medida que ela vai crescendo, então o contato com a história vai sendo mais exigido, isso também vai sendo uma característica mais importante. Tem livros que começam do meio, né? O termo in media res significa exatamente isso. Vou começar a contar do meio da história. Você que vai acompanhando aí, uma hora fica claro, isso não ficar também problema seu, eu que estou contando. Então, essa humildade do leitor é importante, mas óbvio que ela não é importante desde cedo. Tá? É tudo uma questão do objetivo. O Rafael, acho que colocou bem essa questão. Você está querendo o quê quando você oferece a história? Que a criança saia dali recitando aquilo, declamando aquilo, com a memória perfeita daquela história. Você quer que ela tenha um momento agradável. Você quer... Tudo isso vai definir como você vai lidar com essa experiência. Quanto maior for a exigência, mais difícil vai ser a experiência também. Então, quanto mais coisas você exigir, mais difícil vai ser dela fazer aquilo com sucesso, ou pelo menos com o sucesso que você espera. Então, tem que ver qual é a necessidade do momento e como você vai ter uma experiência mais proveitosa diante daquela leitura. Tá? Beleza, então, nesse caso, manda. Dá para a gente, daqui a pouquinho, começar a falar das obras em si, né? Porque... Eu ia falar isso agora. Então pronto. Não, porque eu ia usar o gancho, né? Por exemplo, no caso destas duas obras que foram selecionadas, elas têm uma característica em comum que é importante, que eu já falei, o Rafael também já tinha dito, que elas não foram histórias escritas, vamos dizer assim, de forma genérica. Né? Voltando até aquela história do Lewis que eu estava falando, que ele diz que esse é o pior jeito possível de escrever para criança, pensando na criança genérica. Essas foram histórias contadas para crianças específicas. Tá? Então o Tolkien criou uma história para entreter os filhos. Né? São várias histórias que ele fez isso, viu? Não é só essa. Essa é uma das várias. Então, vocês vão ver que é muita conversa, muito diálogo, né, do narrador com as pessoas que estão lendo, porque essa foi uma história que tinha essa dialética. Né? O ouvinte estava ali diante da pessoa que estava contando. Então, ele tinha esse dinamismo. Esse dinamismo é perfeitamente visível na obra. Então, é uma história interessante da criança acompanhar, porque ela cria essa ponte. É uma história relativamente longa, né? Tem umas, deixa eu ver, 380 páginas. Por aí. A minha versão aqui da Martins Fontes vai na 297, né? Tirando aquele mapinha do final. Então, para uma criança acompanhar essa história sozinha, né? Tá lá com 5, 6 anos, né? Acabou de começar a aprender a ler, fala, ó, agora você senta ali na poltrona e lê essa história porque essa história é muito boa, né? Se você não gostar, você vai tomar um tapão. Não funciona exatamente assim, né? Não recomendo que faça. A história é boa de fato, mas a pessoa tem também o direito de falar que não. E o Alice no País das Maravilhas, a mesma coisa. Né? Vou usar o pseudônimo que eu acho mais fácil. O Lewis Carroll contou essa história para as filhas de um amigo dele. Né? Ele era amigo da família. Então eram 3 irmãs e a menorzinha chamava-se Alice. Então essa história foi contada para aquelas crianças específicas. Uma delas, inclusive, era praticamente a protagonista. Ela tinha uma série de diferenças, mas ele usava o nome para criar o quê? Essa associação, essa aproximação do ouvinte da obra. Quanto menor é a criança, mais recursos você precisa usar para ela manter esse interesse de forma contínua. Né? Então, você contar uma história que é altamente personalizada, ela mantém o interesse da criança por mais tempo. A criança conhece todas as referências, o nome é o mesmo que o dela, muitas vezes, nesse caso do Alice. Então, aquilo faz com que a criança fique sempre interessada. Né? Quando você faz uma brincadeira que ela entende. Quando você fala de algum lugar, é um lugar que ela conhece ou que ela consegue reconhecer em alguma medida. Então, tudo isso está sendo levado em consideração, especialmente no caso dessas 2 obras que foram as escolhidas. Agora, do mesmo tempo, da mesma forma que elas têm semelhanças, elas também têm diferenças profundas entre elas. Né? O Lewis Carroll, com Alice no País das Maravilhas, é considerado um dos que inaugurou a literatura do nonsense. Tá? Porque quando você vai acompanhando a história, é uma história razoavelmente curta, né? Ela é menos da metade do Hobbit e tem 12 capítulos. Tá? Cada um é mais doido que o outro. Você vai acompanhando aquela história, você vai falando, tá, isso aqui, né? Tanto que uma das teorias, né, é não só de que o Lewis Carroll escrevia aquilo meio drogado, como
há muitas referências a drogas no meio da história. Eu acho um baita de um exagero, né? Mas é uma interpretação possível que os pais podem ter. E aí vem o perigo, de novo, que eu falei das histórias infantis. Dependendo de como você lida com aquilo, isso pode se tornar um problema razoavelmente sério. Porque ali se tem lá a lagarta fumando narguilé, tem os cogumelos que deixam a pessoa, né, mais maior, menor, aquela parada meio estranha. Tudo que ela vê, beba e come, ela bebe e come e dá efeitos colaterais questionáveis. Então, é tudo uma questão de como você envolve a criança naquele sentido. O Alice no País das Maravilhas, ele tem um final que encerra de uma forma inteligente todo esse suposto nonsense que aparece. Tá? Porque, já pulando para o fim, vocês que me perdoem, quem não gosta de spoiler, é problema de vocês, a Alice acorda de um sonho. Então você vê que tudo aquilo era uma aventura onírica, em que a protagonista, Alice, viveu, né, vivenciou, e aí você começa a entender algumas coisas. Muito desse nonsense é um nonsense que nós próprios, enquanto adultos, também podemos compreender por causa da linguagem do sonho. O sonho tem muita coisa esquisita. Quem só tem sonho lúcido aí que precisa ser tratado, né? Precisa pelo menos ter uma análise psiquiátrica. Os sonhos muitas vezes têm essa linguagem. E, se vocês acompanharem bem a história, vocês vão perceber que não só ela foi contada por uma criança específica, como ela parece que foi contada por uma criança. Se vocês forem pegar uma criança pequena contando história, vocês vão ver que há muitos saltos lógicos. Há episódios que não estão relacionados um com o outro, de uma coisa pula para outra, de repente voltam para o tema de assunto principal, de repente eles são todos esquecidos, tudo se embaralha. Parece uma história contada por uma criança mesmo. Então, o Alice no País das Maravilhas, ele tem uma característica interessante que ele é útil até para o adulto. Porque o adulto lendo essa história consegue, em alguma medida, retornar àquela experiência da infância e falar, é assim que a criança se comunica. Né? Muitas vezes o interesse dela é mais ou menos esse, não só na forma como a história é contada, como na forma como a Alice se manifesta na história. E isso faz com que o próprio pai, educador, quem quer que seja, também fique mais tranquilo quando ele lida com criança. Porque muitas vezes a gente tem uma expectativa errada da infância e exige que a criança se comporte como um adulto, coisa que ela não consegue e, em uma certa medida, nem deve. Tá? Então, é uma obra que, para o adulto, tem uma série de vantagens também. Agora, trabalhando com a criança, né? Não sei se vocês já leram o livro, já assistiram o desenho da Disney, que tem muita coisa parecida, né, nesse sentido. Faz muito tempo que eu assisti o desenho, então eu não lembro dos detalhes divergentes, né? Mas a história é mais ou menos essa. A Alice vai atrás de um coelho que a impressiona, porque por acaso esse coelho tem um colete. Mas não foi esse que a impressionou, hein? Eu já ficaria impressionado desde o colete. Ele tirou um relógio do colete e ficou desesperado de pressa quando ele viu a hora. Aí ela achou que aquilo merecia uma investigação. E vai atrás do coelho, na famosa toca do coelho, né? Essa é uma referência que aparece também mais um negócio de cultura comum, assim, relativamente recente. No Matrix aparece isso, né? Logo no primeiro filme, onde o Neo vai atrás do coelho e ele descobre lá o segredo, porque ele cai na toca do coelho. Essa referência é feita várias vezes ali no começo do filme. Então, essas histórias criam essa capacidade também de você conseguir referenciar eventos que são costumeiramente tratados em intertextualidade. Se você não conhece, você não vai saber, você não vai aproveitar a piada. Né? E nessa queda na toca do coelho, ela vai experimentando uma série de coisas que ela questiona de um jeito muito peculiar. Porque os eventos são todos, como eu falei, meio nonsense, são meio loucos, os personagens começam a se envolver com ela de formas estranhas, e ela começa a trazer uma série de questionamentos, porque ela não se reconhece mais enquanto Alice, né? Porque ela vê que ela está estranha, às vezes ela cresce, às vezes ela fica menor, ela começa a achar que ela é uma das coleguinhas de sala. Provavelmente o Lewis Carroll colocou nomes de colegas mesmo da menina, e ela fala, mas se eu for a fulana de tal, Mary Ann, se eu for a fulana, eu não quero nem sair dessa toca, porque a fulana, ela é, coitada, ela é fraquinha, ela não sabe nada do que eu sei, né? Eu sou muito mais esperta, então eu me recuso a sair dessa toca enquanto eu não voltar a ser quem eu era. Né? Se eles falarem, Mary Ann é você, eu falo, daqui eu não saio.
Aí ela começa, a preocupação da criança, ela tá num mundo novo, não tá entendendo nada, e a preocupação dela ser a outra menina. Então, é justamente essa passagem de preocupação, de prioridade, que chama a atenção do adulto. Né? E a criança mais ou menos acompanha esse questionamento que a Alice vai fazendo, porque ela mesma pode se perguntar aquelas coisas. Né? Então ela perde a noção de causa e consequência, de planejamento. Logo no primeiro desafio que ela tem, ela olha numa sala com uma chave, ela descobre que a chave abre uma portinha de 20 centímetros de altura, 30 centímetros, uma portinha pequenininha. E ela não consegue passar por ali, mas ela vê um jardim lindo, né? Uma coisa que ela queria passar, experimentar, e daí ela olha lá um frasco em cima da mesa dizendo beba. Né? A menina tira e bebe, né? E fica muito pequenininha. Ela fala, ótimo, agora... Oi? Adicionar uma coisa aqui nessa cena que é muito interessante, que é muito próprio das crianças mesmo, né? Que eu não sei se é no livro ou na própria animação mesmo, que ela começa a se questionar, pô, mas será que isso aqui não é veneno, né? É. Aí como uma criança assim, fala, não, se fosse veneno, teria escrito veneno. Isso. Então ela vai e toma. No livro tá. Como adulto, a gente pode pensar, pô, totalmente ingênuo, né? Mas é assim que as crianças pensam. E aí já puxa o gancho daquilo que você falou, que o adulto, ele interpreta de uma forma, porque ele tem coisas que ele carrega dentro de si que a criança ainda não tem. Então ele meio que tá maculado por essas loucuras das drogas que você falou, por exemplo. Um adulto ele vai ver Alice no País das Maravilhas, vai pensar que, pô, LSD e maconha, não sei o que, e alucinógeno. Mas a criança nunca teve contato com isso, então ela ainda tem essa pureza de, não, pô, é só um sonho, é maluquice. Faz sentido porque dentro do sonho as coisas funcionam daquela forma, né? E é toda uma questão do Alice no País das Maravilhas também, justamente que nessa Wonderland as coisas têm um jeito próprio de funcionamento e dentro do sistema próprio as coisas fazem sentido. Por mais que fora do mundo real não faça, ali dentro faz de alguma forma. E é justamente o que faz que faz a gente se questionar, né? Por que as coisas são como são? É isso que a criança tem, esse espírito questionador, né? Vê uma coisa, por que isso é isso aqui, né? Pra gente parece óbvio, pra criança é tudo novo, né? E a maior crítica que eu ouço dos pais sobre esse livro é, pô, não faz sentido nenhum, eu não consigo, para mim não faz sentido a história, parece que o cara estava doido quando escreveu, e encerra ali a análise, né? Bom, não tem mais nada que dá para tirar do livro, porque o cara estava inválido quando escreveu. Essa é uma das críticas mais comuns que eu ouço dessa obra, né? Agora, e aí que tá, como é que a gente sabe que a criança está aproveitando essa história? Porque é tanto elemento onírico, fantasioso, enfim, que para a criança, talvez especificamente para quem foi escrito, fizesse sentido. Às vezes ele usou até sonhos que ela mesma contou, né, para o escritor. Não dá para saber, né? Como é que a gente sabe que o que o nosso filho está entendendo daquela história? Se é que está entendendo alguma coisa. Ou tanto faz e não tem problema. A crítica que você colocou é uma crítica interessante de analisar, porque o que o adulto pode tirar da história não é o que a criança pode tirar da história. Você está lendo essa história com que objetivo? Você aprendendo alguma coisa ou você está querendo que a criança aprenda? A criança aprende de outras formas, ela está preocupada com outros assuntos, né? A criança aceita com muito mais facilidade o fluxo dos acontecimentos, por mais nonsense que eles pareçam, especialmente com o final. Isso é a importância também de você, né, ter o closure da coisa, o encerramento, que você fala, lá, eu sabia que era sonho, parecia mesmo. Aquele tinha cara de sonho, tinha cheiro de sonho, né? Parecia muito com sonho e era sonho, ufa, ainda bem. Então a criança também tem esse senso de tranquilidade, né? Quando ela chega no final da história e fala, eu achei que era mesmo sonho. Uma coisa que a Alice faz muito, né? Que o Rafael chamou a atenção, isso é importante, que ela vê mesmo o negócio do veneno. Ela toda hora, ela gosta de dar as demonstrações dos conhecimentos que ela tem. Porque eu sei que fulano de tal é tal coisa, eu sei que tal coisa acontece assim por causa disso, daquilo. O negócio do veneno é também, eu aprendi que tem o negócio do veneno, então se esse daqui não tem, eu posso tomar tranquila. Que é coisa que a criança também faz muito. Né? Ela gosta de dar as demonstrações dos passos que ela está dando nesse mundo que ela está descobrindo. Né? Então, esta regra eu já reconheço. Esta regra eu já entendi. Esta regra eu já entendi. E uma das interpretações que eles usam do Alice no País das Maravilhas é justamente de uma crítica, né, a justamente esses padrões sociais estabelecidos. Eu vou chegar nisso com um pouco mais de clareza quando eu chegar no Chapeleiro Maluco com a tal da hora do chá. Né? Mas
Só para terminar o evento da causa e consequência, né, do planejamento, ela toma o frasco, depois de ver que não está com a caveirinha do veneno, fica pequenininha e não alcança mais a chave. Aí ela fala, mas que droga, errei, não pensei que isso podia ter acontecido. Daí que ela faz? Tem um outro bolinho lá que é coma. E ela vai, tasca lá e come. E fica grandona e fala, pronto, agora eu alcanço a chave, mas também não entro mais na portinha. Aí ela Outra coisa chora. dessa hora que ela come também, não sei também se é no livro ou na animação, mas também tem uma parada meio do tipo, tá escrito só coma. Não tá Isso. dizendo que ela vai crescer. Ela fala assim, se eu comer isso aqui eu vou crescer, do tipo, simplesmente, assim. E ela cresce porque ela tirou do além, que ela ia crescer. Essa reflexão ela faz toda hora. Ela fala, como nada daqui acontece do jeito normal, então eu vou fazer para ver como é que isso aqui vai virar. Essa investigação que ela tem, né? Ela não percebeu que existe uma regra nessa história, né? Sempre que ela bebe, ela diminui, sempre que ela come, ela aumenta. Isso acontece em outros momentos da história. Só tem uma exceção, que é o cogumelo da lagarta, mas a gente chega a isso mais para frente. Então, depois, o que ela faz? Ela chora, 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 aí depois ela consegue diminuir de novo, não pegou a chave, né? E cai num poço cheio de água. Ela fala, são as minhas lágrimas de quando eu era grande. Então ela vai fazendo, né? Para ela as coisas vão se tornando normais com muita velocidade. Ela entra numa ciranda ali com ratos, pássaros, e ela começa a contar as histórias da gata dela. E fica todo mundo horrorizado, porque eles todos têm medo de gato, eles são a comida do gato. Ela fala, não, mas a minha gata ela é linda, ela é maravilhosa, ela é tão bonitinha, vocês precisam ver a velocidade com que ela caça ratos. Aí os ratos entram em escândalo, né? Aí depois ela, não, os pássaros que ela pega, aí os pássaros todos ficam escandalizados, aí ela fica, espantei todo mundo, o que eu faço agora? Então ela não tem o traquejo social, ela não tem aquela malícia, que é justamente a experiência de uma criança num mundo diferente, que, essa é a parte interessante da história, é como ela também lida com o nosso mundo. O nosso mundo para ela é um mundo diferente, ela não vê lógica, ela não vê regra, ela não vê nada daquilo. Ela está tentando, em alguma medida, se colocar de uma forma que é adequada. Com sucesso ou menos, né? Um pouco mais de sucesso, um pouco menos de sucesso. Mas a criança não toma por pressuposto que o nosso regramento, né? A nossa vida social, isso tudo é uma coisa já arqui-estabelecida que ela tinha que saber desde o começo. Não, para ela é um negócio como poderia ser qualquer outro. Ela está descobrindo, ela está desbravando. Né? Isso. E eu que queria aproveitar para parafrasear o Chesterton, que ele diz no Ortodoxia, né, que tem um trecho que uma criança de 7 anos ela se surpreenderia se a gente abrisse a porta e do outro lado tivesse um dragão. Uma criança de 3 anos ela se surpreende quando a gente abre a porta. É umas coisas normais. Uma criança de 3 anos pequena que tá descobrindo as coisas, putz, o cara abriu a porta, abre de novo, fecha, abre, Sim. Fecha. O fato de ter alguma coisa fora da porta ou não é igualmente surpreendente. Não tem nada. Tem alguma coisa. Tem a idade, né, a etapa de desenvolvimento que a criança se maravilha abrindo gavetas, fechando gavetas e colocando e tirando coisas de dentro. Sim. Tem uma etapa que acontece isso especificamente, tá? A criança fica abrindo e fechando gaveta e pondo e tirando coisa, como se ela desapareceu quando a gaveta surgiu de novo. Aquilo é impressionante para a imaginação dela. Por isso que aquela brincadeira de você se esconder e aparecer para a criança faz sentido. Porque na hora que você, né, põe a mão na frente, aquilo deixou de existir. Quando você tira a mão, ela, nossa, voltou, que bruxaria. Tem alguma coisa... Faz de novo, né? Isso aí é do Satanás, faz mais uma vez. A criança fica, nossa, absolutamente impressionada. Conforme ela vai tendo a noção de previsibilidade, ela vai ficando cada vez menos impressionada com aquilo, até o ponto em que, mais velha, ela já vai colocando isso na medida de preconceitos, que não estou usando num sentido pejorativo, mas ela o quê? Ela concebe já, de forma antecipada, as reações mais naturais. E assim ela age. Nós fazemos isso o tempo todo, né? Então esse negócio de acabar com preconceito é coisa de gente lunática, né? Uma coisa é você ter discriminação, outra coisa é ter preconceito. Sem preconceito você não sai na rua. Né? Então, esse pré-julgamento de situações corriqueiras, cotidianas, é uma coisa que a criança não desenvolveu ainda, mas o adulto tem. E essa questão da antecipação, né? É isso que você está falando, é antecipação. Né? Preconceito Sim. É antecipar, né? Bom, você sabe que se você joga a bolinha bate na parede e volta na Sim. sua cara. Então, mas não quer dizer que ela vai voltar sempre, porque você não domina perfeitamente o que acontece. Se você joga num negócio que você não percebeu que não era parede, né? Vou jogar ali. Aí ela bateu no ar e voltou. Tinha um vidro muito limpo. Aquilo te surpreende, porque contrariou a tua expectativa de resultado.
né? Mas depois que você estuda o que aconteceu, você fala, era óbvio, eu que não tinha visto. Né? Então, sim, a criança ela é mais livre vamos dizer assim, dessas armadilhas, né? Que são as armadilhas, não usei essa palavra, mas elas são necessárias para a vida normal. Né? Sem isso, a gente não vive. Inclusive, essa noção de antecipação é justamente o que torna, não tem nada a ver com o assunto aqui, tá? Mas é o que torna justamente a música prazerosa. Então, o que faz uma música ser agradável aos nossos ouvidos? A nossa capacidade de antecipar o que vai acontecer e aquilo se realizar. Que é por isso que a harmonia segue um padrão. Porque você vai ouvindo a harmonia e fala, eu já sei a próxima nota. E aquilo vai se realizando e você vai tendo prazer. E aí, de vez em quando, tem a quebra daquela antecipação, que você faz as modulações harmônicas ali, que você, opa, peraí, eu errei, aí você volta a ter atenção, deixa eu prestar atenção nesse negócio que não é tão simples assim, e todo o prazer da música é justamente causado em cima desse princípio de antecipação, né, desse preconceito que você está falando, então para ver como que esse conceito se desdobra em inúmeras áreas da vida. Você pega Stravinsky, que fica quebrando sua antecipação o tempo todo, você não sabe se gosta ou se não gosta, mas o jeito é um lunático. É só a conclusão que você chega. E nesse caso, no Alice no País das Maravilhas, você tem essa quebra de antecipação o tempo todo, né? Porque você está acompanhando os acontecimentos e, de repente, muda bruscamente o que está acontecendo. Isso também causa esse interesse, tanto no adulto quanto na criança, né? O que será que vai acontecer depois? O adulto fica um pouco mais impaciente, porque ele não gosta de que as expectativas dele sejam quebradas o tempo todo. Ele admite uma vez ou outra, porque a gente gosta de ter o controle dos acontecimentos, né? De pelo menos ter previsões razoavelmente simples, fáceis de serem comprovadas. No Alice não acontece isso. Toda hora muda bruscamente, né? Depois ela chega na casa da duquesa, que a cozinheira põe pimenta em tudo e elas são servidas por um mordomo com cabeça de peixe. É uma bagunça, né? E é lá que ela conhece um dos personagens mais interessantes, né? Que é o mais lúcido da história toda, que é o gato de Cheshire, né? Que é um gato que deve ser amedrontador, né? E na animação, no live action, fica mais óbvio isso, porque ele tem aquele sorriso que vem até aqui, né? Então você olha aquilo e fala, tem um negócio muito errado com esse personagem. Mas é ele que aponta a loucura. Né? Quando ela está ali numa encruzilhada, que ela pergunta, né? Eu sempre uso essa história porque eu acho ela importante. Para onde eu vou? Ele fala, não sei, para onde você quer ir? Ela tanto faz. Ele, então, qualquer caminho serve, vai para qualquer um. Ela, eu tô querendo ir para um lugar onde não tenha gente louca. Ele fala, impossível, é todo mundo louco aqui. Aí ela fala para ele, eu não sou louca. Ele, olha, talvez não seja, mas se você tá aqui, a probabilidade tá contra você. A chance de você ser louca é alta. Aí ela, e você é louca? Ele, profundamente. Então ele é uma denominação, ele é a lucidez da história, porque ele é o que reconhece a loucura com tranquilidade. Ele é o fiel da balança do Alice, entendeu? E é muito doido. É o gato que ela procurava. A gata, para ela, é o personagem importante, a Dinah, que é a gatinha de estimação dela. É o único gato que aparece. O gato é o peso dela com a realidade. E o gato é muito doido. Mas é ele que desafia as regras daquele mundo. Mais tarde ele vai aparecer e vai questionar a tal da Rainha de Copas, inclusive. Né? Mas o próximo episódio importante, que é o do Chapeleiro Maluco, é esse também da quebra das regras, que dentro da sociedade britânica você tem a hora do chá, e eles estão tomando aquele chá há muito tempo, eles não saem do chá. Então, para a criança, escutando aquela história, que vê os adultos todos fazendo aquele momento, né, às 4 horas da tarde, às 5, agora nem me lembro mais, você tem aquele momento sagrado do chá, aquilo ali é ridicularizado dentro da história. É a referência que a criança tem da realidade. E para ela aquilo se torna risível. Então, por isso que eu estava falando da importância da criança entender o que aquilo significa. Né? Para nós, essa referência do Chapeleiro Maluco fica estranha, né? Cada vez mais estranha, apesar da gente ter acesso aos diferentes costumes dos outros povos. Para a criança, hoje, essa participação ali da hora do chá perde todo esse conteúdo simbólico. Né? Para ela, é só um doido ali tomando chá. No próprio desenho, né, na animação, eles estão festejando o desaniversário, né, que são todos os dias em que você não faz aniversário. Desaniversário. Beleza. Né? Faz sentido.
Então eles festejam ali o desaniversário. E, eventualmente, né, ela consegue sair dessa doideira e vai para o tal do jardim. Ela já aprende algumas coisas, né, volta para aquela salinha da chave, já consegue antecipar o resultado e... pulei uma parte, mas depois todo mundo sabe, né? A história da lagarta eu pulei, mas paciência. Consegue entrar no jardim e vai para... porque eu tô vendo o tempo, vocês querem que eu fale do Hobbit? Tô pensando como é que eu vou falar do Hobbit em 10 minutos. Mas beleza. E vai para o jardim da Rainha de Copas, onde ela vê as coisas... Se estava louco até agora, aí fica bem mais louco, porque eles vão jogar uma partida de cricket, onde nenhuma das regras são obedecidas, cada um joga de um jeito, os arcos levantam e saem do lugar para se colocar em lugares diferentes, não dá para contar ponto, não dá para nada. E qualquer desafeto ali, qualquer bagunça que a rainha não permita, ela já manda cortarem as cabeças de todo mundo, né? Então corta a cabeça, e corta a cabeça, e corta a cabeça, tudo corta a cabeça. Até que, depois de uma série de circunstâncias, acontece um problema, porque as tortas da rainha sumiram, eles arbitrariamente decidem que o culpado é o valete de copas, fazem um julgamento. Você fez isso? Não. Mas você é o culpado com certeza, porque se não fosse você, quem seria? Julgamento dele é tal, ela não, ela começa a questionar o processo judicial. Né? Que ali as provas não estão levando aquelas conclusões, ela é colocada a depor num certo momento, só que ela está crescendo por causa do cogumelo, e aí no meio do depoimento, em que ela fala, eu não sei nada, ele fala, não saber nada é importante. Aí começa essas coisas de doideira, o rei uma hora fala, mas você tem que ser expulsa daqui, porque ninguém com mais de 3 quilômetros pode prestar, depois não pode ficar dentro da sala do tribunal. Ela fala, mas eu não tenho 3 quilômetros? Aí ele fala, para mim parece ter. Ela fala, essa regra foi inventada agora. Aí o cara falou, não, essa regra é muito antiga, regra 42, não pode nisso, aquilo, não sei o que. Se ela é muito antiga, ela devia ser a regra número 1. Então, é respostinha atravessada de criança. Você escuta aquilo, você fala, tá, meu filho faria isso com certeza. Né? Eu ia tomar um peteleco na cabeça, mas é uma respostinha que ele daria sem se esforçar. Se é muito antiga, por que não é 1, 2, né? É 40 e poucos. E aí, a rainha se enfesa com ela, joga todas as cartas, né? Ela já tá grandona, aí ela acorda e termina, né, esse episódio. Ela conta tudo isso para a irmã, que ela estava dormindo no colo da irmã, e a irmã começa mais ou menos a dormir, até cochilar, né, depois delas terem conversado, e essas imagens começam a aparecer para ela também. E ela vê a irmã e fala, tomara que ela seja assim, inocente, né, para sempre. E quando ela conta essas histórias para os outros, essas sensações todas, essas imagens todas voltem, e ela mantém essa condição aí ad infinito. Então, o término da história, ele mais ou menos explica, né, todas essas críticas feitas ao nonsense da coisa, aqui é uma história que você não consegue aproveitar. As crianças costumam se envolver com a história, porque a conduta da Alice é uma conduta bem crível para uma criança ter. As perguntas que ela faz são perguntas que as crianças fazem de fato, né? As perplexidades que ela tem, são comuns, e a aceitação do nonsense que ela tem é mais ou menos na medida que a criança também aceita. Né? O adulto se incomoda, mas a criança nem tanto. Então, muitas coisas podem ser extraídas dessa história, tanto boas quanto ruins, né? Você pode falar, não, isso daí vai estimular o nonsense no meu filho. Muito improvável. Pode ser que aconteça? Pode. Mas por isso que você tem que observar como ele está reagindo aos estímulos que a história oferece. Tá? Ou se as próprias perguntas que eles colocam para a protagonista não causam na própria criança reflexões interessantes. Como eu pulei a da lagarta, eu vou falar dela agora. Como quando ela chega com a lagarta azul e a lagarta pergunta, quem é você? Aí ela fala, eu nem sei mais. Aí a lagarta não aceita, ela fala, não, quem é você? E ela fica instigando, e a menina fica se perguntando, quem é ela? Ela fala, não sei, eu já passei por tantas transformações, eu nem sei mais dizer. Você também não ia achar estranho? Ela, não ia. Porque a vida da lagarta é a metamorfose. Ela fala, mas você uma hora vai virar casulo, depois borboleta. Isso não é estranho? A lagarta, não. Isso não é estranho. Isso é normal. Então, isso mostra para a criança o quê? Que a expectativa que ela tem das coisas não é necessariamente verdadeira nem estranha para os outros. Né? A menina ali percebe que ela achar estranho a mudança não significa nada. A lagarta não acha estranho.
A mudança para a lagarta é importante, faz parte da vida dela. Então, essas reflexões são reflexões que as crianças podem ter, que podem ser levadas para a criança, para ela, de fato, refletir sobre aquele momento. O que eu colocaria, o que eu perguntaria nessa circunstância? Eu teria, né, essas mesmas reflexões? Isso pode ser perguntado para a criança. E você, quem que é? Né? Se a lagarta te pergunta a parada dessa, como é que você responde? Faz que nem meu filho, né? Eu perguntei lá uma coisa de um desenho para ele, aí ele, mas o desenho não existe. É uma menina. Se ponha no lugar, né? O que você faria? Mas não existe. Eu falei, pronto, desisto. Assiste aí, depois a gente conversa. Então, ali você viu que ele rejeitou, né, a perspectiva de se colocar no lugar. Tudo isso tem que ser trabalhado. Né? Você vai vendo como a criança vai lidando com aquilo, que personagens que ela se associou, se é que houve essa associação. Se ela própria achou a história pouco crível, isso para a criança é importante. Né? Por mais lógica que a história pareça para nós, para a criança, às vezes ela é pouco crível. E não é o fato dela ser fantasia ou não ser fantasia, é a questão da lógica interna da história não funcionar. Para a criança, tanto faz o negócio do dragão ou ser uma história absolutamente pautada em fatos e dados. A questão é se a história trouxe essa imersão, esse envolvimento ou não trouxe. Tá? Então, dei aqui algumas alternativas de interpretação, de aproveitamento do Alice. É uma história, assim, se você está esperando, né, um silogismo da história, você não vai encontrar. Né? Tem até uma brincadeira nesse sentido na história, quando ela fica com o pescoço comprido, um pássaro aparece, uma pomba, e fala, uma serpente. Ela, não sou serpente. Ela é sim, com esse pescoço comprido, só pode ser serpente. Ela, não, sou menina. Aí ela fala, a pomba, mas as serpentes comem os ovos, e eu estou tentando esconder os meus ovos, piriri, parará, né? Aí a Malícia olha e fala, as meninas também comem ovos. Aí a pomba fala, logo elas só podem ser serpentes. Então até silogismo aparece, obviamente que é um falso silogismo, mas aparece ali uma estrutura lógica, porque o Lewis Carroll colocava essas coisas na história. Então ele colocava elementos de álgebra para causar essa impressão de silogismo, como nesse caso da cobra. Geografia inglesa ele coloca em vários momentos posições ali que as crianças conheciam, por isso que a história foi bem adaptada para aquele caso. Né? Então, tudo isso pode ser extraído, pode ser trabalhado, pode ser usado de brincadeira. A questão é a disposição do adulto que está envolvido com aquilo e a criança lidando com aquela obra em específico. Vocês querem colocar alguma coisa? Se eu faltei, errei alguma coisa, pulei... Fique à vontade. Eu acho que deu para falar bastante aqui, né? Até porque tem mais uma obra para então, eu só não analisar. coloco mais porque tem o Hobbit ainda. Ou a gente toma a decisão aqui, sem consultar o pessoal, de fazer o Hobbit depois outro dia. Né? E eu ainda preciso explicar um pouquinho, que eu prometi no comecinho da live, falei brevemente, a questão da análise de caso. Né? Essa aqui é a live número 10, aqui de encontro com o tutor, né? E a gente quer, a partir da próxima, ou de repente na outra, trazer casos reais dos nossos seguidores, dos nossos alunos da tutora, para ser discutido aqui. Então, eu até vou colocar aqui no chat daqui a pouquinho um link de um formulário que tem algumas perguntinhas sobre as dificuldades que vocês têm, as dúvidas, como é que é a rotina, como funciona algumas coisas na casa de vocês, para a gente trazer aqui em live, para conversar a respeito, enfim, das dúvidas específicas, tá? Vou colocar aqui, claro, obviamente, a gente não vai divulgar o nome da pessoa, então vocês podem ficar tranquilos. Então vai ser uma espécie de mentoria, tutoria, né, Marcelo? Até podemos dar esse nome, né? Então vamos discutir sobre o caso da pessoa, e dependendo da situação, a gente traz mais um convidado. De repente, sei lá, se a pessoa está com uma dificuldade ali no casamento, a gente pode trazer, de repente, o Herbert, trazer o Danuka Love, alguém que possa contribuir com essa temática. Meu filho tem uma necessidade especial, X, Y, Z, a gente pode eventualmente trazer alguém que domine o assunto para contribuir. Então a gente faria essa análise aqui ao vivo com essa história da pessoa, esse depoimento, tá? Eu vou colocar aqui no chat o link. Se vocês conhecem alguém que também possa se interessar, manda o link para a pessoa, preenche lá, e aí a gente avisa quando for fazer a live a respeito, tá? Deixa eu achar o link aqui, eu vou colar aqui no chat para vocês. Não, eu só estou preocupado que o professor Marcelo vai explorar todo o universo imagético dessas obras no convite que eu recebi aqui da live. Então, é complicado, né? Eu estou correndo que nem um maluco para terminar o negócio. Agora, o do Hobbit, a gente vai ter que dividir em dois, até porque o Marcelo tem um compromisso daqui a pouco,
E a Não, mas gente... ainda tá tranquilo. Então, Eu me eu voluntaria vou... para participar do Hobbit também, porque eu gosto muito do Hobbit. Eu precisaria de mais de 10 minutos para falar Não, dessa agora obra já aí. viraram 3. Eu tô brincando. Podemos estender, não tem problema nenhum. Até 9h30 Vamos tá lá, tranquilo. até quanto for necessário. Se achar que não é o suficiente, a gente faz uma análise bem curtinha e faz a live seguinte sobre esse tema. Mas Até quer porque comentar do seria... Alice, o Rafael pode comentar. A gente... Manda bala. Não, é que no finalzinho, eu peguei uma fala específica que a Alice diz, né? Era bem melhor em casa, ninguém ficar crescendo e diminuindo Ah, e sim. recebendo ordens de ratos e coelhos. Eu quase desejo não ter entrado na toca do coelho, mas é tão curioso, sabe, esse tipo de vida, porque é justamente isso, a criança ela sempre fica dividida entre permanecer na zona de conforto e ir ali fuçar, né, a curiosidade vai levando, pô, mas e se eu ficar em casa? Pô, mas e se eu for, né? Isso, pelo menos eu lembro, quando eu era pequeno, às vezes meu pai queria me levar lá no Parque Ibirapuera, e a minha tendência era sempre ficar, pô, não, tá tão gostoso aqui em casa, mas e se eu for? Daí eu ia, não queria voltar para casa. A criança tá sempre nesse movimento de tá dividida em ficar na zona de conforto e se deixar levar pela curiosidade, e ali se fala, né? Eu quase desejo não ter entrado na toca do coelho, né? Porque no final foi uma experiência muito rica para ela que fez ela perceber que não, de fato valeu a pena ter seguido essa loucura toda e eu já sou outra pessoa, né? Porque retomando aquela fala, acho que foi com a Lagarta mesmo, que ela fala que eu sabia quem eu era quando eu acordei esta manhã, mas acho que já mudei várias vezes desde então. Porque Uhum. é isso, a criança, como a lagarta que participa do movimento da metamorfose, tá mudando ali o tempo inteiro tá mudando, e essas mudanças para a criança, elas são, de certa forma, prazerosas, né? Ela muda e ela percebe, pô, eu cresci, isso aqui foi interessante, isso aqui foi legal, isso aqui foi curioso, né? E ela tá sempre em busca de mais e mais e mais. O adulto que já cresce, que acha que cresceu tudo que poderia crescer, que ele já fala, não, chega. Chega, eu de fato não deveria ter entrado na toca do coelho e é isso aí. Tava bem do lado de fora, né? É, Então, esse quase é legal mesmo, porque mostra que, apesar dela ter feito essa reflexão, ela não se arrependeu. Eu quase, né, preferia não ter entrado. Ou seja, essa experiência ainda está importante para ela. E serviu para ela valorizar, inclusive, a experiência, vamos dizer assim, no mundo real, né? Porque lá ela tem essa medida de segurança. O meu corpo não fica aumentando nem diminuindo, né? E eu não preciso receber ordens de ratos, nem de pássaros, nem de cartas do baralho. Né? Que no final ela também fica invocada, ela falou, para que eu preciso ter medo de cartas? Elas não podem fazer nada contra mim. Né? Então ela vai tendo esses insights, né? Fala, isso aqui tá mais louco do que eu tô imaginando, entendeu? Eu tava achando normal, mas não tá não. Então ela vai resistindo a certa medida de, vamos dizer assim, de nonsense do mundo dos sonhos que ela está experimentando, porque ela também tem essa referência do real. Essa referência do real para Alice é importante, e isso é importante também na experiência da criança. A criança busca essa medida de curiosidade, né? Ela leva a criança a aprender e a descobrir, mas ela também necessita dessa parte mais, vamos dizer assim, rígida da experiência comum. Porque ela sabe que tem um aspecto de segurança que ela pode retornar. Né? Eu lembro de como era, Alice, né? Como era melhor que eu soubesse as reações das coisas. Sabia que não tinha o risco de eu sofrer essas coisas dentro da minha casa, da minha experiência normal. Mas isso aqui tem a sua parte de diversão que eu estou aproveitando e estou gostando também, né? E ela é muito questionadora das coisas dali, né? E os hábitos que eles têm, ela vai perguntando, vai criticando, ela vai fazendo perguntas inconvenientes o tempo todo. Então, é bem interessante porque eu achei que ela é muito emblemática do universo da criança. Essa é uma obra que eu acho que vale a pena, porque ela tanto é interessante para a criança quanto é interessante para o adulto, né? Naquela medida que eu coloquei. O adulto aprende a respeitar mais a experiência e o universo da infância, levando em consideração as coisas que foram colocadas aqui nessa obra. Então, acho que é válida nesses dois sentidos. Agora, quando ela começou, é outro dos pontos de contato, né? Que vai aparecer no Hobbit também, já que eu vou trocar, depois a gente faz outro, não tô nem aí. Vocês que reclamem. Que daria para falar em 5 minutos, para ser absolutamente sincero. Porque é um monomito.
é o... Como é que é o outro nome disso? É a Jornada do Herói. Uhum. Então, o Hobbit é uma releitura da Jornada do Herói, com um monte de particularidades, né? Mas que vai seguir mais ou menos aquela estrutura. Então, é alguém que é colocado diante de uma grande façanha, resiste, depois volta atrás, se joga na aventura, vai enfrentando obstáculos sucessivos, até o momento do clímax, onde é o maior obstáculo, em que ele enfrenta a morte ou a quase morte, né? Sobrevive, se recupera e retorna ao lar com um obstáculo, nesse retorno sempre tem que ter, e chega finalmente de volta, diferente daquilo que ele era quando ele saiu. Então aí, ó, em menos de 5 minutos, tá Menos de 1 minuto. Porque esse é um assunto que ele já foi revisitado inúmeras vezes, né? Qual que é a vantagem e a desvantagem dessa temática? Ela sempre é boa, tá? De acordo com a teoria do Campbell, é porque ela sempre trabalha com aqueles símbolos ancestrais, né? Aquela coisa que o Jung também trabalha muito, do inconsciente coletivo, né? Então aquilo sempre vai trazer para nós uma experiência significativa, sempre tem muita força. Então, vocês vão ver que isso aí já se tornou apostila de roteiro de filme da Disney. Né? No finalzinho dos anos 90, eles eram todos nessa cartilha. A cartilha da Jornada do Herói. Todos eles tinham exatamente a mesma estrutura, passavam pelas mesmas coisas e achava todos legais, porque são todos legais mesmo. Né? Os grandes mitos do passado, todos eles vão ter mais ou menos esse tipo de narrativa. No caso do Senhor dos Anéis, isso não é diferente. Né? Especialmente no Hobbit, onde isso fica muito claro. Muito claro. Ali você tem ali o modelinho bonitinho dentro de todo um universo que foi construído para ele se inserir. Né? Com a frase famosa, numa toca no chão morava um hobbit. Né? Então, essa frase que abre a história é uma frase famosíssima, utilizada de muitas formas. O pessoal da cultura geek gosta, né? Porque todo mundo usa essa referência para fazer justamente essa entrada no universo ficcional. E aí, né, a gente pode fazer um monte de brincadeiras com semelhanças, porque assim como a Alice entrou numa toca de coelho, né, os hobbits moram em tocas no chão. Só que a situação agora é invertida. O Bilbo Bolseiro tem que sair da toca, exato. Para encontrar um mundo real. Ele vivia num mundo de fantasia própria, ali com o bem bom dele, um mundo bem aburguesado, tem que sair para enfrentar a realidade, para voltar para a toca. Não, de fato, isso aqui era uma fantasia, eu tava... Não sei o que eu tava com a cabeça. Mas já que você colocou o final, vou colocar mais um negocinho no final, que era com a consequência de ser visto pelos outros, não mais como uma figura respeitável, como mas uma um figura louco. estranha, um louco. O que um hobbit tá fazendo escalando montanhas, enfrentando dragões? E contando essas histórias que obviamente eram mentira, né? Que ele viveu todas elas, passou por aquilo tudo, voltou diferente e não só não foi mais bem recebido, como passou a ser desprezado. Né? Os primos dele, os sacola-bolseiros, né? O viam como um bandido praticamente, né? Especialmente porque ele os impediu de comprar a propriedade dele, né? No finalzinho. Então, o Hobbit é uma história muito rica, muito boa, muito divertida. Ela tem a mesma característica de uma linguagem um pouco mais infantil, né? Se vocês forem comparar com outras obras do Tolkien, com as mais famosas, pelo menos, como O Senhor dos Anéis, vocês vão ver que é uma outra linguagem. Né? Por isso que eu fiz essa diferença no comecinho, essa distinção entre obras de fantasia e obras infantis. Né? Elas não são a mesma coisa. O Tolkien escrevia literatura de fantasia. Não quer dizer que era tudo infantil. Muito pelo contrário. Tem um monte que não é. Né? As mais que são realmente infantis, Mestre Gil de Ram, né? O Ferreiro, como é que é do Ferreiro? São outras histórias menores, né? Que não estão dentro desse cosmos, né? Que ele criou na Terra-média. Elas foram feitas. O Roverandom, lembrei da outra, que foi contada também para o filho, né? Com o cachorrinho. Para vocês verem o nível do sujeito. O cachorrinho de estimação do filho dele, um brinquedo, sumiu. Ninguém encontrava. Então ele foi contar para o filho dele o que aconteceu. Isso é uma história, né? Que vai mostrar que o cachorro foi convocado por um mago que mora na Lua para fazer uma grande aventura. Pronto. Para que você vai ficar triste por ter perdido o teu brinquedo, sendo que ele é um herói, né? Ele precisou sair da sua companhia para salvar o mundo. Então,
o Tolkien era um contador de histórias, né? Ele via a oportunidade, a história aparecia. E o Hobbit também, foi uma história, nesse sentido, um pouco mais longa, que ele foi contando e depois ela foi transformada, né, em formato de livro e foi mais ou menos inserida, com alguns reparos difíceis de você ignorar, na cosmovisão do Senhor dos Anéis, né? Que já não é uma história tão infantil assim, né? Ela está inserida dentro também de um pano de fundo muito maior, que é apresentado no Silmarillion, nos Contos Inacabados, na História da Terra-média. Aí é o trabalho da vida do Tolkien, que ele estava querendo criar um mito, né? Foi um trabalho civilizacional, praticamente. Uma coisa que acontece, vamos dizer assim, de uma forma mais ou menos natural, com o avanço de um povo que vai consolidando seus mitos. Ele quis fazer tudo sozinho, praticamente. E eu vou falar para vocês, deu bastante certo, né? Não foi exatamente como ele pretendia, mas deu bastante certo. E o Hobbit é um pedacinho desse universo, né? Que vai mostrar, apesar da gente falar da jornada do herói, muitas vezes o herói é um grande herói no sentido de modificar a cosmovisão mesmo. Nesse sentido não era. Era um homem comum que estava ali vivendo a vidinha dele, como o Rafael falou, que por Um homem não, um hobbit. Um hobbit, perdão, um hobbit. Que foi enganado, caiu na armadilha do mago, né? E foi chutado para fora de casa para participar de uma aventura. Uma aventura que ele mais ou menos se arrepende no final por um motivo, mas que nem você está falando do negócio da Alice, né? Ele quase preferia não ter ido. Porque no final acontecem uns eventos trágicos que ele fica muito chateado, mas tudo ele sobrevive e volta, né? Mas é isso. Então ele é um hobbit, um sujeito assim, relativamente abastado, onde ele morava, né? Que é pensa numa provínciazinha insignificante num lugar nenhum, né? Era lá. E ele vivia no Bolsão, uma casinha bonitinha, né, que tinha lá, invejada pelos outros. Ele era um sujeito muito bom, muito respeitável, muito não me enche a minha paciência, porque eu estou bem vivendo a minha vidinha do jeito que ela é, até a hora que surge um sujeito, que era agora você vai me desculpar, um homem, tá? Apesar dele não ser um homem, agora eu vou tratar de homem, porque senão vai ficar mais complexo ainda. Eu vou falar, ele era um Maia, né? um Istari, eu não vou entrar nesse mérito agora. E ele marca a porta do Bilbo sem o Bilbo perceber, né? E isso era um sinal que já tinha sido combinado com uma comitiva de anões, né? Ou ananos, dependendo de como vocês interpretam o problema da tradução. Tem os anãos também. Anões e ananos. Eu não vou entrar nesse mérito, eu sei trocar no meio do que eu estou falando, eu não me importo, entendeu? Cada um com a sua frescura. E aí são 13, né? 13 anões. 12 não? Hã? São 12? 12 anões e o Gandalf, né? Porque eu falei 13 porque eles estavam preocupados justamente com o número 13. Porque eles têm tricedecofobia, né? Uhum. Tem medo de andar em 13, porque aquilo vai dar, obviamente, azar. Então o Gandalf falou, não, mas eu tenho o 14º homem da nossa companhia, que era justamente um hobbit. E lá eles vão contar a história deles, que eles são proscritos, né? Eles foram expulsos do reino dele. O chefe da comitiva, que é o Thorin Escuro de Carvalho, é um descendente de uma nobre linhagem de anões, a linhagem mais nobre de todas, né? A linhagem de Durin. E ele é neto do antigo rei sob a montanha, Thror. E eles resolveram que eles vão pegar a montanha de volta. Eles, 14. Né? Então, agora eu tô na dúvida, viu, Rafael? Porque eu lembro que uma hora os orcs falam de 15, mas depois isso aí é uma coisa fácil. Eu sei que eles não podiam viajar em 13 e foram lá pegar o Hobbit. Agora eu tô na dúvida. Eu posso lembrar os nomes de todos os anões agora, a gente tira a dúvida, mas eu vou deixar isso aqui se sobrar tempo. E eles vão, então, ele vai ser contratado como um ladrão, coisa que ele não era, não se reconhecia e ficou ofendido, diga-se de passagem, quando falaram que ele seria um ladrão. Ele era um sujeito respeitável na Vila dos Hobbits. Agora, a história dos anões deixa ele muito curioso, de novo o problema da curiosidade, né? Porque ele não conhecia nada daquilo. Aquilo era uma vida que ele não podia nem imaginar. Como seria isso? Então, a princípio, ele nega, ele fala, não vou trocar o meu conforto por uma aventura que eu não sei nem no que vai dar, não sei nem se eu vou sobreviver, nem nada nesse sentido. Mas, do dia para a noite, quando eles já tinham ido embora, ele muda de ideia e vai atrás, fala, não, vou participar dessa parada aí, vamos ver até onde isso vai.
E eles então saem nessa aventura para recuperar o reino do Thorin, que por um acaso, né, foi usurpado por um dragão, que nos termos ali da Terra-média é uma criatura assim, semi-invencível. Né? Quando o Smaug, o Terrível, né, que é o nome desse dragão, invadiu a montanha, existia todo um reino dos anões lá. Né? E quem não foi morto foi expulso. Então, vocês imaginem que o reino comporta exércitos, comporta um monte de coisas. Eles não foram capazes de resistir ao dragão. Mas agora, a comitiva dos 12 mais o Bilbo, dos 13 mais o Bilbo, agora nem mais, eles vão conseguir enfrentar o dragão e retomar o reino do Thorin. Então, você tem uns negócios, você fala, isso aí tá com muita chance de dar errado, entendeu? E eles vão, então, eles têm formas, eles já tinham pensado em alternativas, e você vai acompanhando essa história. Você vai vendo que o grande mastermind da história, né, que é o Gandalf, o cinzento, tem sempre um truque na manga, ele nunca conta nada para os outros, né, ele conta pedaços do que ele está pensando, então ele vai criando situações e envolvendo todo mundo nas situações que ele cria, porque ele é o mago, o sábio, ele que tem a visão de maior alcance, não é uma referência a Thundercats, ele que entende melhor o que está acontecendo, e ele sabe que a explicação daquilo não adianta. Para que ele vai explicar tudo que está acontecendo, que o pessoal vai começar a resistir? Então, o que ele faz? Ele vai trabalhando com os interesses de todo mundo. Tá? E assim a coisa vai seguindo. E eles vão passando por uma série de aventuras, uma série de dificuldades, né? Para quem conhece ou já assistiu O Senhor dos Anéis, há várias referências das aventuras do Bilbo no Senhor dos Anéis, né? Começando pelos 3 Trolls, que estavam ali discutindo, né? Eles estavam comendo carne de cordeiro, carneiro, nem lembro qual era o bicho. E aí eles encontram a comitiva e falam, vamos trocar de menu, né? Finalmente vamos comer outra coisa. E eles conseguem prender todos, né? Com uma exceção, né? Que é o próprio Gandalf. E de repente eles começam a discutir qual era a melhor forma de cozinhar anões. Porque se cozinhasse de um jeito dava certo, se cozinhasse de outro não dava errado, e assim, e ficaram discutindo, até que o sol nasce e os trolls, pelo menos aquele tipo de trolls, não podiam ser banhados pela luz do sol, senão eles seriam transformados em pedra. E era, de fato, o artifício que o Gandalf usou, que ele falava na voz dos trolls, e ele que estava oferecendo todas as dificuldades para cozinhar os anões. Não é assim que cozinha, é assado, que não sei o quê, até eles brigarem entre si e não chegarem a um consenso. Isso para criança é muito importante. Porque isso, eu já falei em outra oportunidade, não sei se naquilo que eu estava falando com o Maurício quando eu estava lá, falando sobre histórias infantis, o recurso da criança é a esperteza. Tá? E o Gandalf é um velho, é um sábio, que não tem como ele lutar ali frente a frente com 3 trolls, que são muito maiores, muito mais violentos do que ele. Ele não estava nem com a espada dele ainda. Então, o que ele usa? Ele usa o recurso da esperteza. Tá? É como a criança, ele estava numa condição também próxima de infantil. Ele, perto dos trolls, era uma criancinha. Né? Mais frágil, era menor, era muito mais incapaz de se defender, então ele usa um subterfúgio. Né? Isso para a criança é muito interessante, porque uma das características da infância que é recorrente é uma certa impotência. Ela se percebe impotente, porque ela é menor, ela não tem voz, ela não tem meios de constrangimento, né? Então, todas essas histórias que muitas vezes são recontadas para as crianças, vocês vão ver que nos 12 Trabalhos de Hércules acontece a mesma coisa, aqui no Senhor dos Anéis, também no Hobbit acontece isso mais de uma vez, diga de passagem. Na Odisseia, o Odisseu, que era o herói ali da história, que é o Ulisses, né, mais conhecido como Ulisses, faz um monte desses recursos, né? Recursos ligados a Mercúrio ou a Hermes, né? Que sempre dá lá um sopro de como resolver a questão. Então, é uma coisa que atrai muito a criança, porque ela percebe que ela também tem lugar, ela também tem meios de agir. Não é só pela força bruta, pela autoridade que o tamanho te dá, mas assim a forma adequada como você se coloca. É uma estratégia que está ao alcance da criança. Então, esse tipo de atividade é uma coisa que ela gosta porque ela consegue se enxergar numa posição heróica. Isso eu conseguiria fazer. Basta eu ser esperta o suficiente.
Porque ela não... tem até aquela frase, não lembro se também era do Chesterton, mas que diz, né, alguma coisa nesse tipo, de que conto de fadas não é bom porque diz que dragões existem, mas o conto de fadas é bom porque mostra que dragões podem ser derrotados. vencidos, isso mesmo. Eu tenho quase certeza que é do Chesterton. Exatamente isso. Né? Aí a pessoa fala, mas dragões não existem. Não existem para você que ficou retardado, num certo sentido, né? Mas os dragões eles não existem visivelmente, mas o quanto de dragão que a gente não enfrentou durante a nossa vida, né? Perfeito. E outra, a criança não interpreta isso de forma literal. Né, que é um medo que muitos adultos têm, e a criança não tem esse problema. Só se você repetidamente disser para ela que ela não pode fazer uma coisa ou outra. Aquilo para ela não é um problema. Ela não vê, eu vou enfrentar o dragão, não sei das quantas. Não, ela vê aquilo como um obstáculo a ser vencido, como uma dificuldade, um grande monstro, um grande antagonista, não importa. Mas ela sabe que aquilo é o elemento principal da luta do herói. Né? E que ele tem que sair vitorioso. E essa frase deixa isso claro. Nas histórias, elas são importantes porque mostra que não importa qual é o tamanho do mal ou do obstáculo, ele sempre pode ser vencido. E dificilmente é no enfrentamento direto. Vocês podem pegar um monte de histórias. Casos de enfrentamento direto são raros. Né? Ou pelo menos só de força com força. Sempre tem um artefato mágico envolvido, que o herói ganhou por ele ser excessivamente virtuoso, ele ganhou por alguma dádiva específica, ou então ele sempre usa de algum subterfúgio para vencer. É muito difícil. O mal sempre aparece como o mais cru dos dois lados. Tá? Aquele que, se houver um embate de forças direto, o mal vai ganhar. Ou seja, o bem precisa usar outras coisas, outras armas, outros artifícios. Né? É a esperteza, é a magia, nossa, inúmeras as possibilidades. Mas ele precisa ter essa humildade, né? De saber se colocar no seu lugar, saber quais são as suas fragilidades e enfrentar o mal de forma efetiva. Não é no Hobbit, é no Senhor dos Anéis, mas isso é uma coisa muito importante que aparece, que é quando o Bilbo oferece o anel para o Gandalf. Ele fala, não faça mais isso, porque eu vou pegar. E por meio da minha força, eu vou fazer um mal terrível. Né? O anel vai agir por minha causa. Então, essa humildade, a pessoa saber qual é o lugar dela nessa história. Né? Então, o Gandalf, nesse caso, não é a criança, né? Ao contrário, ele é o sábio, ele já está no outro extremo, na outra ponta, mas justamente por isso que as ações dele são importantes. Ele está ensinando. Quem está na posição da criança durante o Hobbit todo é o próprio Bilbo, porque os hobbits ainda são aqueles de estatura próxima das crianças. Então, os grandes feitos de força não são cabíveis para ele. Mas sempre essa destreza, essa agilidade mental, inclusive, de se safar das situações. Continuando na história, né, essa parte é interessante nesse sentido. Eles encontram o tesouro dos Trolls e lá eles encontram as espadas, né? As espadas que foram forjadas em Gondolin, a grande cidade élfica, não sei das quantas, que foi destruída numa outra era, que são a Glenring e a Orcrist, né? São espadas famosas, elas têm nomes. Né? Ou seja, você tem que ser digno de empunhar aquelas espadas. E o Bilbo encontra um punhalzinho ali, entendeu? Que era mais ou menos o tamanho dele, que obviamente não tinha nome, era uma faquinha. Para ele era uma espada, porque ele é um hobbit. Né? Que depois ele vai fazer o feito de força dele, né? Quando ele vai lutar contra as aranhas. E lá ele consegue ouvir o que as aranhas falam. E elas estão assustadas com uma ferroada invisível que elas tomam. Elas não conseguem descobrir a causa, mas elas percebem que elas são ferroadas. E aí ele tira o nome da espada dele e ela se transforma nesse momento numa espada nobre. Uma espada nobre que é digna de um herói, que é o que ele está fazendo. Então, nisso também tem todas essas transformações, tem essa possibilidade de ação do Bilbo. É uma história, assim, muito rica, né? Mas, bom, para não ficar pulando muitos eventos, né, para quem não conhece a história. Eles vão tendo essas pequenas dificuldades, chegam na última casa amiga para descobrir quais são os segredos que eles precisam descobrir antes de tentar entrar no lar do Smaug, do dragão. Descobrem que existe uma entrada secreta, vão até lá, passando por um monte de dificuldades, chegam nas montanhas cinzentas, onde eles enfrentam um monte de orcs e conseguem sair miraculosamente. E o Bilbo tem uma experiência muito especial,
que também é uma coisa que é muito interessante para a criança, que é, de novo, um desafio de esperteza. Ele é separado da comitiva dos anões, e ele cai num buraco escuro, onde não tinha nada nem ninguém, até que ele, primeiro, encontra alguma coisa que ele não sabe o que é e põe no bolso, né? E depois encontra uma criatura que está lá há tempos imemoriais, que está focada em devorá-lo, que é o Gollum. E ele ali, na lábia, né, começa na conversa, veja bem, não é bem assim, e ele consegue convencer o Gollum a participar de um desafio, que são, o nome do capítulo, as charadas no escuro. Isso, para a criança, é muito divertido também, porque ela está envolvida num jogo, quanto a própria criança também não consegue dar respostas interessantes para as charadas que são colocadas, né? Na primeira, na segunda é muito difícil, porque ela demora para se ver no jogo. Mas depois que ela viu mais ou menos como aquilo funciona, é interessante deixar ela tentar participar daquele momento, porque é, mais uma vez, uma prova de força que a criança pode oferecer. Você, nessa situação, se vira, meu. Vamos ver se você consegue se livrar dessa dificuldade que você está inserido. Isso é interessante porque os próprios hobbits, no caso da história, né? Isso já é um hábito mais ou menos comum deles, as canções, as cantigas, o jogo de palavras. Então, sem saber, o Bilbo já tinha se preparado para uma situação daquelas. Isso é interessante para a criança mais ou menos acompanhar também. Quantas coisas você já não pode deixar preparadas para você usar como um trunfo no momento de necessidade? Isso não é só no Senhor dos Anéis, isso também é outra coisa, é um tema recorrente, muitas vezes aparece. Um negócio que o sujeito fazia mais como um hobby, às vezes, como coisa que não dava para nada, e aquilo foi fundamental para ele ter uma saída inteligente numa situação de perigo. Então, o anel que vai virar, né, depois o grande anel de poder, aquela coisa toda, foi aí que ele tem a sua aparição na história do Hobbit e dá ao Bilbo um poder muito conveniente para um ladrão, né, que era o de ficar invisível. E aí ele começa a ter mais protagonismo na história. Ele salva a comitiva dos anões 2 vezes, né? Essa do episódio das aranhas que eu falei, e depois, quando eles são presos na Floresta das Trevas pelo Thranduil, né, o rei dos elfos, e ele consegue tirá-los do calabouço, jogar todos eles em barris e jogar no rio, e eles vão sendo levados em barris até a cidade do Vale, que era no sopé da Montanha da Perdição, que é onde eles estavam, da Montanha da Perdição, da Montanha Solitária. A Montanha da Perdição é lá em Mordor. Então, a jornada deles é cheia de perigos e dificuldades, até que eles chegam no ponto culminante da história, que é no enfrentamento do dragão, que eles não enfrentam. Você fica numa expectativa, né? O Bilbo consegue mais ou menos lidar com o dragão de uma forma muito complicada. O dragão presume uma série de coisas errado e vai atacar o povo da cidade. E não sabia que lá ele, né, conheceria o seu fim por causa de uma profecia. Esse negócio de profecia é muito legal. Também para as crianças é importante porque dá para elas uma noção da força da palavra. A gente não tem mais isso já é uma coisa de civilizações antigas, né? Por exemplo, aquela história do o nome contém poder, com o nome você controla a pessoa. Eu ainda acho que isso aí tem uma validade interessante, depois em outra oportunidade dá para comentar. Mas havia uma série de profecias a respeito daquela circunstância, da volta do rei sobre a montanha, do herdeiro dos reis, antigos reis de Vale, que enfrentaria o dragão com a flecha negra, não sei das quantas. Um monte de coisas que vão se... É uma trama que vai se esclarecendo conforme os eventos vão acontecendo. Conseguem se livrar do dragão, e aí quando você acha que está tudo mais ou menos resolvido, não está nada resolvido. Porque aparece uma outra problemática que é interessante para a criança acompanhar. Os anões, né, especialmente Thorin Escudo de Carvalho, que era o líder da comitiva, quando vê todo o ouro que era dele, ele muda. Né? Eles chamam isso de doença do dragão. Porque a ganância aparece. E um personagem que você gosta muito, que ele é muito envolvente, ele é muito nobre, ele de repente começa a se transformar num nojento. Né? E você vê que isso não é uma coisa só da fraqueza do personagem, ele não é fraco. Mas você vê a força da tentação. Porque o próprio Bilbo sente a tentação. E o Bilbo aquilo nunca foi dele, ele nunca experimentou riqueza daquele tipo nem nada, mas ele sente aquilo. É que ele, por ser um hobbit, isso é uma característica racial que o Tolkien defende, né? Os hobbits, eles são, assim, de uma pureza que nenhuma das outras raças consegue equivaler.
Então ele consegue resistir. Agora o Thorin estava recuperando aquilo que era dele, especialmente a Pedra de Arken, né, que era o coração da montanha. Então isso vai gerar um problema, porque eles causaram, com a saída do dragão, um monte de consequências negativas, especialmente para a cidade de Vale, que deixa, a cidade do lago, que deixa de existir por causa disso, e o Thorin se afasta da responsabilidade. Né? Isso aqui não é problema meu, isso é problema de vocês, o dinheiro aqui é meu, eu não vou dar um centavo para vocês por nenhum motivo. Né? E vocês saiam das minhas portas, senão eu vou entender isso como um ato de guerra. E efetivamente chama os parentes para defendê-lo. Né? E na hora que vai acontecer uma guerra terrível entre homens, elfos e anões, começam a surgir exércitos de orcs do infinito, num deus ex-máquina muito louco. E aí, tem uma explicação, eu chamo isso de deus ex-máquina um pouco de exagero, mas que eles conseguem, então, vencer as diferenças e lutar contra o inimigo comum. Menos o Thorin, né, e a comitiva dele, que num ato final ali de vamos dizer assim, solidariedade, entram finalmente na batalha e salvam o exército da destruição quase que inevitável. E depois dessa guerra, tudo mais ou menos se acerta, com um certo elemento trágico, né? Porque a linhagem de Durin desaparece, né? Tanto o Thorin Escuro de Carvalho como os sobrinhos todos morrem nessa batalha. Mas é por causa disso também que tudo consegue voltar ao normal. O Bilbo, então, retorna para casa, passando por algumas experiências, dificuldades, essas coisas todas, e chega no Bolsão naquela situação que eu e o Rafael estava brincando, né? Que agora ele volta quando a casa dele está sendo leiloada, porque ele estava presumidamente morto, ele não voltou, né? E nenhum hobbit de respeito ia sair de casa e demorar aquele tempo todo para voltar, né? E a partir daquele momento é visto como o esquisito, né? É um elemento corruptor da juventude, inclusive, né? Então ninguém deixa, os hobbits não deixam ninguém se aproximar do Bilbo, especialmente os jovens, porque ele vai ficar contando histórias, encher a cabeça dele de ideias idiotas, né? De aventura, de dragões, de sei lá o quê. Então foi assim, um negócio bem corrido do Hobbit, né? Dei uns saltos, porque o que vai fazer? Mas isso dá para fazer uma análise só do Hobbit, uma necessidade, né? Com uma live, eu acho que a princípio estaria relativamente suficiente, também entremeando essas características, né? O que dali você pode aproveitar? Num sentido mais bruto, eu já tinha antecipado. O que você pode aproveitar da jornada do herói? Né? Então, todos aqueles valores vão aparecer, são coisas que são revigorantes para a criança. Né? Você ensina a importância da decência, da honestidade, da coragem. O Bilbo morria de medo das coisas, ele vai ganhando coragem, ele vai ganhando forças, meios de agir. Né? A importância de passar por dificuldades, né? Sair do bem-estar ali, bem aburguesado, de estar ali com comida, roupa, porque tem uma cena que descreve que ele tinha sei lá quantas roupas no armário, e ele gostava de comidas, não sei o quê, que ele gostava de torrada, geleia e não sei o que lá. Que os anões chegam e comem tudo. E aí, a partir dessa dificuldade, é justamente isso. Tem que ter sempre essa dificuldade inicial, esse pontapé inicial para mostrar para ele, pera, teve um choque de realidade, né? Alguma coisa me tirou da minha zona de conforto. Eu acho que é sempre isso. As histórias são boas quando mostram que o personagem tem que sair da zona de conforto dele, assim, porque o Bilbo era um burguês ali que fumava cachimbo e comia e é isso. Tem que lembrar daquela experiência dos ratinhos, né? Não sei se eu já comentei aqui em live em outra oportunidade, que os ratinhos, eles fizeram uma situação ali que os ratinhos não tinham nenhum tipo de dificuldade. Tinha comida à vontade, casinha para dormir, exercício, era perfeito, era um ambiente perfeito. E eles observavam o que acontecia com os ratos geração após geração, eles iam enfraquecendo, justamente porque era tudo muito fácil, né? Então dá para até usar esse estudo dos ratinhos aí para outras coisas. Mas aqui a gente precisa encerrar, né, Gonzaga? Você tinha um compromisso já passou um pouquinho? Mas aí eu dei uma corrida para aproveitar, porque a gente prometeu que ia fazer, né? Não foi todas as relações. Eu acho que foi o erro, foi ter escolhido duas histórias, né? Não dá. Hã? Duas histórias é coisa demais. Na próxima a gente já reduz isso daí. Agora, lembrar aí quem está ao vivo aqui com a gente, eu deixei um formulário aí para a gente analisar o caso de vocês ao vivo aqui, com os tutores, o tutor ou alguns outros convidados eventualmente.
Então, entra lá no link que eu deixei aqui no chat, preenche um pouquinho das dificuldades que vocês têm de educação, dúvida, o que vocês já tentaram fazer em casa e não deu certo, o que tentou e deu certo, enfim, tem algumas perguntinhas aí sobre a rotina, estilo de vida e tal. Daí a gente traz o caso de vocês aqui ao vivo, sem divulgar aí o nome, obviamente. A gente discute isso daqui ao vivo aqui no canal da Tutora, tá? Então, estou preocupado aqui com o horário do Gonzaga, mas a gente também já falou quase 1h30, já vai dar 1h30 agora. Queria agradecer aí a participação do Gonzaga, como sempre, e a participação do Rafa, que trabalha com a gente na Tutora, faz um monte de coisa, já fez de tudo, já, né, Rafa? Já, e cada dia é uma novidade, você nunca sabe o que a gente vai te pedir no dia seguinte para ajudar a gente, então, obrigado aí por ter participado. A Tutora é a verdadeira jornada do herói para mim. Eu tenho que pedir desculpa pro Rafael, porque eu corri agora com o Hobbit, ele já tinha falado que ele gostava. Não, tranquilo. Não deixei ele falar nada. Tem muita coisa para falar. Eu tinha um monte de perguntas e fiquei quieto aqui, para não atrapalhar, senão não ia acabar nem hoje. Tava tão bom a contação da história aqui. Então, de repente a gente... Mas deu, né? Deu para chegar no final. Sim, mas tem um monte de perguntas, inclusive a ideia inicial que era de trabalhar, como que você pode trabalhar isso com as crianças. De repente a gente pode voltar nesse tema aí na semana que vem. Mas é isso aí, queria agradecer a participação do pessoal, já vi que o pessoal já ouve esse papo de encerramento, já sai, então a gente não precisa se prolongar muito aqui. Agradecer, Gonzaga, muito obrigado aí, Rafa também, obrigado. Eu que agradeço aí. Amanhã cedo a gente conversa. É nóis. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.